Irmãos, estamos aí então na quinta aula desse seminário. Nós não vamos conseguir concluir o seminário hoje, porque eu fui desenvolvendo o assunto aqui e percebi que nós não vamos conseguir. Para conseguir terminar hoje, seria uma aula de quase 2 horas, eu acho. Então, para a gente não correr, porque é muita informação, eu ainda dividi para ter uma 6ª aula, para ter essa conclusão aí, para a gente absorver bem, entender bem o assunto. Então, nós vimos aí na última aula o toque da 5ª trombeta, que é essa guerra, uma guerra que a palavra fala aí, que durará 5 meses. Isso já aconteceu o arrebatamento. Já tivemos a aula de arrebatamento. E a aula passada nós entramos aqui no início da grande tribulação. Eu vou só falar mais alguns detalhes para ficar mais claro esse assunto aqui, para a gente entrar nessa segunda parte da grande tribulação. Então nós vimos que hoje o que mais aproxima da tal marca da besta dentro da tecnologia que existe é esse tal do biochip. Se vai ser mesmo, é só quem estiver vivendo a grande tribulação, as pessoas que foram pegas desavisadas, as pessoas da sociedade aí que não servem a palavra, que não buscam a Deus, que vão perceber o que realmente vai ser essa marca da besta. Então tá aí o versículo: ninguém poderá comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal. As pessoas que aceitarão a marca da besta, elas não estarão vivendo a grande tribulação na pele. Pelo menos ainda não. Nós vamos ver nessa aula que a ira de Deus vai recair sobre essas pessoas na segunda parte da grande tribulação, que vai ser muito pior do que a primeira. Mas nesse início de governo de anticristo, essas pessoas que aderiram à marca, está tudo bem. Aderiram à marca, estão comercializando, estão comprando, estão vendendo, tem segurança pública, tem saúde, tem habitação, tudo bem, água para beber, comida à vontade, as forças nacionais de segurança protegendo essas pessoas, porque o anticristo está arrebentando com aqueles que ficaram aí, que ainda tentam manter o nome de servos de Jesus, pessoas que estarão resistindo à marca da besta. Então o mundo vai mergulhar nesse ambiente, o mundo irá mergulhar nessa situação e decretar a morte de todos que aceitaram a marca, de um jeito ou de outro, seja por essas forças de segurança, seja por vírus que será disseminado por aí, e quem tiver a marca está tranquilo, tem um antídoto, tem os sistemas de saúde. Então 3 anjos, eles voam pelo meio do céu, proclamando o juízo de Deus sobre as pessoas que estarão nesse ambiente após após o arrebatamento. E a palavra em Apocalipse capítulo 9, versículo de 9 a 11. E seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou em sua mão, também esse beberá do vinho da ira de Deus, e a fumaça de seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal de seu nome. Então, o indício que nós vamos buscar aqui, a pista que nós precisamos, é essa expressão, a ira de Deus. É isso que eu vejo que nós vamos seguir dentro de Apocalipse, para cair lá na segunda parte da grande tribulação, onde só restarão vivos na terra aqueles que têm a marca. Porque ao toque lá da 6ª trombeta serão aniquilados todos aqueles que não têm a marca. Então esses anjos, esse terceiro anjo dos 3, o terceiro anjo dos 3, ele dá um brado e avisa: aquele que adorar a besta e receber essa marca, ele vai provar da ira de Deus. E a segunda parte do versículo mostra uma condenação eterna, uma morte, ou seja, depois que morrer na terra, é inferno, não tem escape mais. Então, nós estamos aqui naqueles textos do final da aula passada, que eu passei muito rápido. Então, nós precisamos ver isso bem detalhadamente para pegar todos os textos bíblicos que fazem menção àqueles que estão na grande tribulação e estão resistindo a não ter a marca da besta. Entendeu? Nós temos que pegar todos os textos para compreender bem aonde que está a salvação para eles. Então os textos são claros quanto à salvação daqueles que perderam o arrebatamento, mas resistirem
em não aceitar a marca da besta. Apocalipse capítulo 4, 12 e 13. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, olha só, bem-aventurado os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e suas obras os que seguem. Está aí no meio dentro da grande tribulação, as pessoas morrendo, mas guardando a fé em Jesus Cristo, recusando-se a se curvar perante o governo do anticristo. Outros 2 versículos. Então foi morta a terça parte dos homens, e os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos. Outro versículo. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Esse Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, ele é bem claro também quanto a esse contexto. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam um sinal em suas testas, em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha só a situação que essas pessoas estão passando. Estão mortas, sendo degoladas por amor à palavra de Deus e pela fé em Jesus, e não adoraram a besta, nem a sua imagem, e nem receberam o sinal em suas testas, em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então está claro que essas pessoas estão sendo salvas. De qual forma? Morrendo. Estão morrendo, estão resistindo a essa adoração. É evidente que estão arrependidas de seus pecados, estão arrependidas porque não estavam preparadas no momento do arrebatamento, se arrependeram. É evidente que o Senhor as perdoou, estão morrendo e sendo salvas, e estarão aí presentes no milênio. Ok? Próximo versículo. E vi um mar como de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, de seu sinal e o número de seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham a harpa de Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Então, olha só, a princípio você pensa assim: peraí, essas pessoas estão sendo vitoriosas da besta, quer dizer que elas venceram a besta? Não. Foi dado o poder à besta de matar os santos. E aqui é uma visão espiritual lá do céu, das almas que saíram vitoriosas da besta, ou seja, que resistiram a ela, que foram se opondo até morrerem naquela situação, mas não aderiram ao sistema da besta. Ou seja, saíram vitoriosos daqui, entraram no céu, e João vê essas pessoas entoando o cântico do Cordeiro diante de Deus. Okay? Então, João ele deslumbra as duas situações. Deus leva ele e vê a grande tribulação, as pessoas morrendo, e leva ele ao mesmo momento no céu e vê essas almas chegando lá. Agora que está aquela questão, nesse momento que vai extinguir toda a luz da palavra de Deus na terra, representada aqui na luz do sol, da lua e das estrelas. E depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas do céu cairão, e as potências do céu serão abaladas. Então aqui agora, encerrando esse período inicial da grande tribulação, que são os 3 anos e meio, acabou. A besta aniquilou essas pessoas, não existe mais a palavra cristão, servo de Jesus Cristo, Deus, Bíblia. Talvez você, não estou falando você, né, como se você fosse passar por isso, mas a Bíblia poderá ser peça de museu, trancada ali numa caixa de acrílico, para a pessoa só passar e olhar, e acabou. O mundo vai estar vivendo uma situação perfeita ao ponto de vista deles, o mundo sem Deus. Então está aqui aquele gráfico, né, que eu fui explicando. O arrebatamento. No arrebatamento, ao toque da 4ª trombeta, foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas. E isso nos dá a entender que 1/3
dos que proclamam a luz da palavra de Deus nessa terra, no momento do arrebatamento, estão salvos, ou seja, 1/3 deles estavam preparados. E aí, quando dá-se esse primeiro momento da grande tribulação, vai se extinguir toda essa luz que brilha sobre a terra. Agora uma pessoa me colocou a seguinte situação: vocês viram inúmeros textos e versículos que apontam para isso? Inúmeros. Apocalipse é pontuado em vários momentos sobre essa salvação. Não é um versículo que pode dar a entender que haverá salvação. São vários versículos que se completam e mostram esse pensamento. Aí uma vez uma pessoa, após receber esse estudo, me questionou com essa situação aqui. Uma pessoa me colocou a seguinte questão: o arrebatamento é o encontro do noivo, Jesus, com sua noiva, igreja, correto? Não é isso? É isso que nós compreendemos dentro da palavra de Deus. O arrebatamento é o encontro do noivo, Jesus, com a noiva, igreja. Ele me colocou isso, eu falei assim: amém, é isso mesmo, está certo, sim. Aí a pessoa completou: sendo assim, Jesus conta uma parábola das 10 virgens, onde 5 eram prudentes e 5 eram loucas, e elas estavam à espera do noivo. E nessa espera, o óleo das 5 loucas acabou, e elas não tinham óleo reserva, e quando o noivo chegou, foram pegas de surpresa, e a porta se fechou, e não puderam mais entrar. Não puderam mais entrar. Adilson, tem uma irmã lá fora, você podia perguntar se ela quer participar, acho que ela está vendo o estudo lá de fora. Você podia chegar para ela, por gentileza, e... Amém? Obrigado, tá, querido? Aí a pessoa, após me expor a parábola das 10 virgens, a pessoa falou o seguinte: sendo assim, a palavra afirma que não haverá segunda chance para os que ficaram. Porque na parábola Jesus fala que 5 estavam preparadas e 5 não, e as despreparadas sem óleo reserva ficou sem óleo no momento que o noivo chegou, fechou a porta e ninguém pôde entrar mais. Então, essa parábola parece que contradiz o que estamos falando aqui. Não parece que contradiz? Então, essa pessoa ficou em contradição. Só que isso aqui é errado. E essa interpretação dessa parábola é um equívoco. Eu vou explicar por quê. Aí, a parábola das 10 virgens. Está em Mateus 25 ainda por cima. Jesus conta essa parábola após explanar a grande tribulação, os sinais que haveriam antes do arrebatamento. O arrebatamento é a grande tribulação, e dá essa parábola. Então nós vamos ler essa parábola e compreender ela. Isso aqui é fundamental, porque essa parábola, se ela não for compreendida, ela coloca em xeque isso mesmo. Vou ler a parábola. O reino dos céus, se você tiver a sua Bíblia aí, irmão, e abrir a Bíblia em Mateus 25, você pode ver, para você visualizar melhor isso na Bíblia. Ok? E sempre que você abrir Mateus 24, Jesus está falando detalhadamente sobre os sinais, sobre a grande tribulação, e logo no capítulo 25 ele vai falar aí essa parábola. Realmente a porta fechou nessa parábola. Vamos ver aqui. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas tomaram as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas e em suas lâmpadas. E tardando o esposo, adormeceram, mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas vasilhas. E as loucas disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. E complicou o meio de campo para a gente aqui, hein? Como é que entender essa situação?
As bodas do cordeiro aí, a ilustração. Está vendo? O serviçal fechando a porta aqui, onde vai acontecer as bodas, e essas que têm as lâmpadas preparadas entrando, as loucas lá atrás, tentando comprar azeite para voltar, fechou a porta, acabou. Vamos compreender essa parábola e ver como ela também aponta para a salvação durante a grande tribulação. Ok? O primeiro fato que precisamos saber sobre a festa das bodas do Cordeiro é que não se trata do casamento, e sim de uma festa que acontecia após o casamento. A festa de bodas é isso. Só que a pessoa lê a parábola, ela pensa que aquilo é o casamento. Entendeu? Ela pensa que as 5 virgens são 5 noivas do noivo. Ela interpreta aquilo como se fosse o arrebatamento e que fecha a porta ali. Não é. Então vamos ver a festa das bodas. Quando você é convidado para um casamento de um amigo, por exemplo, você vai à cerimônia, o casamento em si. Após a cerimônia acontece uma festa. Esta festa é chamada festa de bodas. É uma comemoração de um casamento que já aconteceu. Caso você seja convidado para uma festa de bodas de prata, está sendo convidado a comemorar um casamento que aconteceu há 25 anos. Entendeu a lógica da festa? Ou se for convidado para uma festa de bodas de ouro, irá comemorar o casamento que aconteceu há 50 anos atrás. É isso que é a festa de bodas. A festa da qual as 10 virgens estão sendo convidadas não se trata de um casamento, e sim da festa que acontecia após o casamento, tradicionalmente chamada pelos judeus de bodas. Aí, agora nós vamos compreender. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. As 10 virgens não são 10 noivas pretendentes para o noivo, mas sim 10 convidadas para as bodas. Entendeu a diferença? Elas são convidadas. Aí, aqui ó, a ilustração aqui. O noivo com sua noiva, o casamento que já ocorreu algum tempo atrás, e as 5 virgens convidadas para essa festa de bodas a comemorar o casamento já ocorrido. Ok? Segundo a tradição do antigo Oriente Médio, somente os amigos mais íntimos do noivo iam ao casamento, e os conhecidos, de modo geral, iam apenas na festa das bodas após o casamento. É isso aí. É isso que Jesus está falando. E se você observar, quando Jesus conta essa parábola, ele só menciona o noivo. Por quê? Essa era mais uma tradição daquela cultura. O foco é apenas para o noivo. Por isso Jesus não menciona a presença da noiva com o noivo. Mas, por ser uma festa de bodas, é certo que o noivo está presente com sua noiva. Na nossa cultura é o oposto, né? O foco, os holofotes são para a noiva, não é assim? Mas nessa cultura aqui não. E Jesus conta uma parábola. Aí por isso que a gente tem que estudar, irmão. Por isso que você tem que estudar, aprofundar os estudos, para você não esbarrar em algumas más interpretações da Bíblia que você começa a entrar num beco sem saída. Toda a parábola de Jesus era comparações a fatos do cotidiano. Ele compara o reino dos céus a uma mulher que pede uma dracma dentro de casa. Ele compara o reino dos céus a um campo onde um homem encontrou uma pérola preciosa e vai e compra. Ele está comparando aquilo ao cotidiano das pessoas. Então ele compara essa situação pós ou durante grande tribulação a uma festa de bodas, onde o casamento já ocorreu, e a Bíblia nos remete ao casamento da noiva com o noivo Jesus, e pessoas entrando para comemorar essa festa após o casamento, nessa comemoração de bodas. Então lá está lá o arrebatamento aqui, que é o casamento, o encontro do noivo com a noiva imaculada, e nós viveremos a festa das bodas, 7 anos, as bodas do Cordeiro, descritas em Apocalipse. E aí quem está chegando para essa festa das bodas? Os convidados, aqueles que não tinham tanta intimidade, aqueles que não estavam tão preparados assim na hora do casamento, mas entraram durante essa comemoração. Aí que a porta se fecha realmente nessa situação. E observe que essas 10 noivas estão em um período de trevas. Elas estão precisando alumiar o tempo inteiro com a candeirinha delas. Aí o óleo acabou ali, e quando chegou o noivo, elas tiveram que repor. E um dos anciões me falou dizendo, outro versículo Apocalipse, dizendo: esses que estão vestidos
de vestes brancas, quem são e de onde vieram? João, lá na eternidade, tendo o deslumbre da revelação, um anjo, um ser chega para ele e fala: quem são esses que estão chegando aí com vestes brancas? Aí João fala, e eu lhe disse: Senhor, tu sabes. Aí esse ancião fala: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. As 5 virgens aí entrando para a festa das bodas. É isso. Então, a festa das bodas, ela vai completar esse entendimento. Ficou claro isso, irmãos? Ficou claro? Mas, quem sou eu para enfiar essa ideia na cabeça do irmão lá? Porque ele já estava convencido que era o casamento e pronto. Entendeu? Aquela questão quando o cara tem aquele orgulho, que ele simplesmente não quer, está errado, mesmo você explicando tudo. Então, é isso aí. Aí agora outra questão, coloquei até entre aspas ali, porque eu estou cansado de ver isso. Ao discutir essa questão com um pastorzão, ouvi a seguinte conclusão da parte dele: é certo que haverá salvação durante a grande tribulação, mas as pessoas não podem tomar conhecimento desse fato, senão sairão das igrejas, se souberem que poderão se salvar após o arrebatamento. Olha só a conclusão que ele chegou. Ou seja, quando eu expliquei para ele tudo, ele sabia disso. E a conclusão dele, não, ó. A conclusão dele aqui, bico calado aí, irmão. Aí, a conclusão dele. Você achou engraçado isso aí? Tem outros aqui também. Aquele ali, literalmente, bico calado, né? Não, o outro. Bico calado aí, irmão. Ninguém pode saber disso, não. Sobrou até para aquela bolinha amarelinha lá, ó. Bico calado. Aí a resposta que eu dei para ele foram 2 versículos de Apocalipse. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão descritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Sou eu não, rapaz. É Deus que está falando que o livro de Apocalipse ninguém pode mexer nele. Aí o espertão lá, querendo ser mais esperto do que Deus, não, ninguém pode saber disso aqui não, rapaz. Ó, você fica na sua aí, se eu souber que você está divulgando isso, nós vamos dar um jeito em você aí, tirar o seu cargo, isso, a cabeça do cara. Está escrito aqui que ninguém pode mexer. Eu compreendi isso, claro. Muitos irmãos estudiosos da palavra compreendem isso, claro, na Bíblia. Você tem que fazer o quê? É mostrar. Aqui, ó, a palavra de Deus fala isso, fala isso, fala isso. A situação vai se apertar, vai ser muito pior. Haverá salvação, mas é 1000 vezes melhor se preparar para o arrebatamento da igreja do que enfrentar isso. Sabe por quê? Tem pessoas que não vão suportar, vão se subjugar. Vão se subjugar. Véio. Tem gente aí que vai suportar. Ai, meu Deus, eu não aguento mais, eu não vou 5 dias sem comer nada, comendo lixo para a rua fora aí, comendo papelão molhado para tentar encher a barriga. Tem gente que não vai suportar, não. Então é melhor se preparar antes, mas se Deus está mandando comunicar isso às pessoas, nós fazemos isso, né? Comunicar. Mas é lamentável, não, cara? Bico calado. Falar com ele, ó, traduz a Bíblia para o latim, queima todas as Bíblias em português e faz igual a igreja católica romana, esconde a Bíblia no idioma que só você conhece, que você quer esconder a Bíblia das pessoas. E aí vai, a gente encontra esses pastorzões aí pela vida fora que se acham superiores à palavra de Deus. A interpretação dele é a certa e ponto final. Você sabia que a teologia católica é isso? A interpretação do Papa é irrevogável? Só ele tem poder de interpretar as Escrituras? Vai ver as bulas papais. É uma interpretação de papas ao longo da história. Ele está certo e ponto final. Se você querer discordar da interpretação dele, você é queimado na fogueira da Santa Inquisição. É isso que estava disposto diante de Martim Lutero lá. Martim Lutero entendendo que a salvação é pela graça, e o Papa não. A salvação aqui é você pagar a indulgência, pode ser salvo até parente seu que já morreu. Então tá aí.
Aí, haverá salvação durante a grande tribulação. Dura, terrível, árdua, quase insuportável, mas a Bíblia fala que 1/3 da humanidade vai morrer nesse ambiente e se salvar. Isso aqui é só uma mera ilustração. A criança ali, eu acredito que não estaria vivendo uma situação dessa, né? Que as tais são do reino dos céus. Irmãos, agora está clara a situação? Eu estou correndo? Está claro, né? Agora eu vou pontuar alguns outros versículos aqui no livro de Daniel, ok? Para que nesse seminário a gente consiga aprofundar todo o tema dentro da Bíblia para não ficar nada de fora. Então eu fiz esse gráfico aí. Primeiro versículo de Daniel. E ele firmará um concerto com muitos. Ele quem? O anticristo. Firmará o concerto com muitos por uma semana. Uma semana, cada dia aqui representa um ano. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas da abominação virá o assolador. Isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então a linha de cima é uma palavra para a sociedade por inteiro, para o mundo que não quer saber de Deus, que não tem compromisso nenhum com a palavra, e vai aderir a tudo que o anticristo colocar de bandeja às mãos dele. Os versículos embaixo é aquilo que vai acontecer sobre o remanescente que ficar aí, cristão. Então vamos ler a linha de cima aqui. E sobre as asas da abominação virá o assolador, e isso até a consumação. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Agora o segundo e terceiro versículos, referente a essa grande tribulação aí. Desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1295 dias. Bem-aventurado os que esperam e chegam até 1335 dias. Então está aqui a primeira parte. Bem-aventurados os que esperam e chegam até 1335 dias. Tempo em que ainda havia o sacrifício contínuo. Tempo que ainda havia uma salvação para se alcançar. E a segunda parte aqui, tempo em que o contínuo sacrifício foi tirado e posta a abominação desoladora, agora um mundo completamente entregue a essa abominação. Quarto versículo, e ouviu o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, tempos e metade de tempo, e quando tiver acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Essa divisão aí, um tempo, tempos e metades de tempo, é uma referência a um antigo calendário persa que chamava o ano de um tempo, entendeu? Um ano corrido era um tempo dentro desse calendário. Então está aqui, um tempo, um ano. Tempos, 2 anos. Metade de um tempo, meio ano, acabado de destruir o poder do povo santo. Então, dentro desses 3 anos e meio aí que vai ser esse massacre. E o quinto versículo, muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão o que está ocorrendo. Olha o versículo em cima, nenhum dos ímpios entenderá, a sociedade vai estar aí. Anticristo, esse pessoal é doido, rapaz. Esse é o salvador do mundo, está nos dando tudo. Esse pessoal aí tem que morrer mesmo, essa escória. E os ímpios procederão impiamente, vão continuar na vida leviana deles, sem Deus, sem enfiado no pecado, cada um fazendo o seu padrão moral de vida. Embaixo, os sábios entenderão, muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Lembra do versículo lá? Ei, João, quem são esses que estão vindo com as vestes brancas? Ah, não sei, Senhor. O Senhor sabe. São os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Aqui embaixo. Os sábios entenderão, muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Agora aqui concentra no gráfico todos os versículos, separando-os, cada um em cada situação. Ok? Então vou ler todos aqui. Adorarão a besta todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida, a sociedade aqui em cima. Será posto o sinal da besta em todos, e ninguém poderá comercializar se não tiver o sinal.
e sobre as asas da abominação virá o Assolador, isso até a consumação. Nenhum dos ímpios entenderá, e os ímpios procederão impiamente. A vida continuando. Embaixo, todos os versículos referentes aos servos que estão morrendo. Foi morta a terça parte dos homens, e os outros homens que não foram mortos não se arrependeram de suas obras. Os sábios entenderão, muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Um tempo, um ano, tempos, 2 anos, metade de tempo, meio ano. Acabado de destruir o poder do povo santo. Bem-aventurados que esperam e chega até 1335 dias, que corresponde a 3 anos e meio. Na metade da semana fará cessar o sacrifício de oferta de manjares, a besta agirá por 42 meses, que corresponde a 3 anos e meio, fará guerra aos santos e os vencerá. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Serão mortos os que não adorarem a besta, ou seja, os que não aceitarem o seu sinal. Ok? Então aí, ao toque da 6ª trombeta, bem detalhada, com todas as inclinações bíblicas que apontam para isso, morte de 1/3 da humanidade que se salva. Agora, efetivamente, que nós vamos dar continuidade à aula. Okay? Eu precisava detalhar isso, porque faltou textos da aula passada. E agora nós vamos entrar no toque da 7ª trombeta, irmão, a última aqui. O que ocorre aí ao toque da 7ª trombeta? A ira de Deus é derramada sobre a terra. É aquela outra parte da seta, os 3 anos e meio que essa sociedade pensa que é dona de tudo. Pensaram que criaram uma sociedade perfeita sem Deus. Mas a ira de Deus agora é derramada sobre a terra ao toque dessa 7ª trombeta. Olha o brado. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo, com grande voz, ai, 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 dos que habitam sobre a terra por causa das vozes, das outras vozes das trombetas, dos 3 anjos que hão de tocar. Ou seja, os 3 aqui. Primeiro ai, o arrebatamento passou, aí vem o segundo ai, o primeiro ai, o terceiro, o primeiro ai, o segundo e o terceiro. Foi a guerra, a morte de 1/3 da humanidade, agora a ira de Deus, esse terceiro ai. Só recordando. E viu o terceiro anjo com grande voz: se alguém adorar a besta, a sua imagem, e receberem o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá o vinho da ira de Deus. A ira de Deus que eu falei, que esse é o veio que nós vamos pontuar para compreender como que essa ira de Deus é derramada sobre essas pessoas. Agora a situação, irmãos, ela vai ser detalhada bem na prática. Essa ira de Deus que vai cair sobre essa sociedade perfeita aos seus olhos, seguidores desse anticristo, que é o próprio Satanás governando esse mundo, que aniquilou qualquer remanescente de Deus e sua palavra da terra. Foi isso que ele fez. Então, ao toque da 7ª trombeta, a ira de Deus sobre aqueles que receberam a marca da besta. Mas quando nós lemos o toque da 7ª trombeta, aí na palavra em Apocalipse 11, versículo 15, se você ler, olha só o que nós compreendemos. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Mas peraí, onde é que está a ira de Deus nisso aqui? A impressão que tocou o anjo, Deus soprou aquilo e acabou com aquilo e já estabeleceu o seu reinado e pronto. Não dá a impressão que é isso? Mas a Bíblia, ela não pode, a compreensão, a interpretação de textos bíblicos, ela não pode seguir assim uma ordem cronológica dos fatos literal, entendeu? Porque às vezes um versículo ele está dando uma introdução, em Apocalipse, talvez um versículo dá uma introdução, onde lá na frente um capítulo inteiro vai detalhar aquilo. Então a 7ª trombeta é isso. Ao toque da 7ª trombeta há esse brado, que os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e de seu Cristo, que reinará para todos sempre. É porque inicia a ira de Deus, acabando com essa sociedade aí. É o juízo de Deus sobre a vida deles, e Deus vai consumar na sua vitória final. Espera aí, vamos compreender.
Espera aí é a única palavra da língua portuguesa que tem dois acentos agudos aqui, ó, no E e no I. Espera aí. Quer dizer, espere aí. Ok? Ou espere um minuto. Então, ao ler o texto da sétima trombeta, nós temos a impressão que a vitória de Deus dá-se imediatamente. Mas não é. É durante esses 3 anos e meio final. Mas vamos ver como se encontra a terra ao fim do toque da sexta trombeta, onde morreu um terço da humanidade. Vamos descer na terra e ver como está o ambiente. Está desse jeito aí, ó. Ao fim do toque da sexta trombeta, o anticristo aparentemente venceu e aniquilou todo o remanescente cristão. A visão material da terra que eles estão vendo. Ah, nós vencemos, olha lá. É isso mesmo, acabou com tudo, a terra ficou melhor para a gente. Olha lá, aniquilou esse povo que ficou aí. A força de segurança acabando com isso. Vírus disseminados e por aí vai. Mas o anjo havia dito, vocês lembram? Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal em sua testa ou em sua mão, também esse beberá do vinho da ira de Deus. Venceram? Vamos ver se venceram aí, ó. Os que receberam o sinal. Beber o vinho da ira de Deus. Aí que nós vamos vasculhar Apocalipse seguindo os versículos que apontam a ira de Deus. Apocalipse 15, olha o salto que a gente dá dentro de Apocalipse para compreender. O anjo toca a trombeta aí no capítulo 11, versículo 15. É tocado a sétima trombeta. É o brado que ele está vencendo. Mas essas pessoas na terra vão provar da ira de Deus. E a ira de Deus é derramada, aparece lá no capítulo 15. Capítulos à frente vai detalhar isso. E o que fala o capítulo 15? E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Ou seja, quando aquele 7º anjo toca a 7ª trombeta e dá o grito que o reino dos céus vieram a ser do Senhor, o que acontece? Sai do céu voando outros 7 anjos que vão derramar a ira de Deus sobre a terra. Ok? E aquelas pessoas que adoraram a besta irão provar esse vinho da ira de Deus. Aí, é aqui, ó. Essa segunda parte da grande tribulação que eu falei. Se você acha que foi terrível para essas pessoas enfrentarem a primeira etapa da grande tribulação, você não viu nada. Ai daqueles que estiverem nesses últimos 3 anos e meio. O sofrimento não vai chegar nem perto desses que morreram aqui. Porque talvez a grande maioria dessas pessoas que morreram aqui nos primeiros 3 anos e meio, morreram rápido por um vírus, pegou o vírus, ficou agonizando uns 2, 3 dias aí até morrer. Compreendeu? Agora o que vai cair sobre essas pessoas, isso é a ira final de Deus sobre essa humanidade, rapaz. Aí, ó, essa multidão que aderiu a essa marca. Então vou deixar um alerta aqui, que talvez que você está ouvindo e acompanhando aqui a gravação do DVD, pode estar caminhando para isso aí. Ao toque da 7ª trombeta, essa multidão de pessoas, 2/3 da humanidade, que pensaram que construíram um mundo perfeito sem Deus, infelizmente provarão a ira de Deus sobre suas vidas na forma de 7 grandes pragas. Então, se você viu o arrebatamento acontecer, se você ainda está defendendo essa conduta leviana durante esse reinado do anticristo e tentado a aderir à marca da besta, talvez você que esteja vendo esse vídeo esteja defendendo todo tipo de conduta imoral que fere os princípios estabelecidos por Deus em sua palavra. Se você insistir com essa conduta e aderir à marca da besta, que muito provavelmente será o biochip após o arrebatamento, você saberá agora o que lhe espera em seu mundo perfeito sem Deus. Aqui que eu quero ver. Como é que eles falam? A cobra vai fumar? Tem umas expressões assim? A jiboia que vai fumar aqui, não é nem cobra não. Aí. Então vou repetir o versículo. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. A paciência de Deus sobre a humanidade se esgotou aqui, na última instância. A 7ª trombeta
que corresponde às 7 últimas pragas. Depois disso, olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu, e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo vestidos de linho puro e resplandecente, e cingido com cintos de ouro pelo peito. E ouvi, vindo do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E então um anjo após outro vai derramar cada um a sua taça contendo essas últimas pragas sobre a terra. Olha o anjo aí. Desceu sobre a terra. Sim, Senhor. Próprio Deus, rapaz, levantando seu trono e dando brado a esses 7 anjos. Pensou? Eu creio que nós estaremos lá, hein? Na glória, nas bodas do Cordeiro. E Deus dando as últimas ordens aos anjos. Nas bodas do Cordeiro, perguntando a Jesus: e o Senhor, quando que ele vai vir para as bodas? Calma, meu filho. Ele está resolvendo as últimas coisas que ele precisa resolver. Ele levantando seu trono, dando esse brado para esses anjos. Vai lá e acaba com aquele negócio. Mostrar para esses homens aí se existe um mundo perfeito sem a minha presença. Rapaz. Sabe o que é lamentável, irmão? Que eu vou te mostrar aqui. Que podem existir adolescentes, jovens, podem ter pessoas que você conhece, que não vão estar no arrebatamento, que vão ficar aí, que não vão suportar a pressão, vão aderir à marca da besta, e vai estar vivendo isso aqui, ó. E não tem mais salvação depois da marca. A primeira praga: e foi o primeiro anjo e derramou a sua taça sobre a terra, e fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoraram a imagem. Aí. Tumores irão aparecer nas pessoas que colocaram a marca. Tumores brotando no corpo da pessoa. Talvez apareça uma manchinha lá, a medicina avançada vai estar aí, o plano de saúde top de linha para todo mundo. Não. A ambulância te pega na porta da sua casa com 3, 4 médicos, uma junta médica te leva lá. Nós temos toda a tecnologia que o nosso líder nos trouxe. Aí analisa, passa o scanner. Infelizmente a questão aqui é maligna, está um pouco a par da nossa tecnologia, mas existem os tratamentos. Aí no outro dia que o negócio aumenta, aí depois aqui o pessoal está tudo cheio dessas coisas aí. É a ira de Deus, rapaz. Não tem ciência humana que resolve, não. Tumores irão aparecer nas pessoas que colocaram a marca. Não estou dizendo que são todas, né? Todas as pessoas. Mas vão aparecer em muita gente aí. Então eu fiz essa seta para mostrar aí esses últimos 3 anos e meio. A primeira praga aí, tumores. Agora o segundo anjo vem sobre a terra. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como um de morto, e morreu toda a alma vivente. Toda. Se lá o toque de uma das trombetas não morreu a 1/3 parte da vida marinha, vocês lembram? Aqui morre o resto, não sobra nada. A mortandade dos seres vivos aí do mar. Aí. Não vai sobrar nenhum ser vivo no mar mais. Acabou. Quem comeu peixe, comeu. Se colocaram a Bíblia como peça de museu, pode colocar um peixinho no aquário lá também. Aí. Sem extinção de 100% da vida marinha. Vamos lá, anticristo. Resolve o problema da fome do mundo, do seu mundo aí agora. Vamos ver quem tem mais poder nessa situação aí. Porque aí já extinguiu uma fatia boa de alimento dessa população, né? Aí, extinção da vida marinha. Depois, irmão, você pega a sua Bíblia e vai lendo Apocalipse 15 para você ver. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Lá atrás não tinha contaminação de 1/3 das águas? Pela mão do homem? Porque lá é pela mão do homem. Aqui é a mão de Deus. Filho. Acaba com essa água potável. Vamos ver se eles conseguem viver sem água. E aí a ciência vai cair em cima, vai tentar purificar e tudo, e mais gente morrendo nessa situação. Morreu gente com tumores, morreu gente por comer peixe estragado, sei lá, ou por fome já, porque tá a escassez de alimentos já começa. Porque se morre todos os animais do mar
já começa um desequilíbrio biológico no mundo, o ecossistema já começa a desequilibrar, porque tem muitas aves que vivem da biologia marinha, e aí? A coisa vai chegar cá na Terra, contaminação do resto da água potável. Aqui está falando em sangue, representando em sangue, porque na Bíblia, quando cita o sangue assim, porque a Bíblia fala que a vida está no sangue, quando é citado o sangue, quer dizer que é morte, entendeu? Quer dizer que é morte, ou que a pessoa vai beber e vai estar tão contaminada que vai morrer, mas eu não entendo como contaminação do homem. É alguma coisa que Deus faz que acabou, deixou de ser potável. Aí, bebe essa água aí, ó. Massacraram aqueles que tentaram resistir aí para sobreviver, pisaram, massacraram todo mundo, bebe essa água imunda aí agora. Vamos ver se o seu líder consegue resolver todos os problemas. Rapaz. Brincar com Deus. Contaminação das águas. Essa terceira praga sendo derramada sobre a terra. Agora, observação: as pessoas que morrerem em decorrência a essas pragas descerão ao inferno. Não existe chance mais. Colocar a marca da besta aqui para não passar o aperto aí sem comprar, sem vender, é só respirar um pouquinho aliviado para cair no inferno de uma maneira terrível depois. Ok? Então, se você está me ouvindo, está pensando aí, que marca da besta que nada, você é um crente fanático, é o biochip, o benefício, coloca para ver. Coloca se você não vai passar, você não vai padecer nenhuma dessas aí. Aí, ó, há uma caricatura do mundo como vai estar. E essas pessoas morrem, você acha que para onde? Você acha que esse líder mundial vai dar a vida eterna a essas pessoas? A medicina chegou no avanço que nós vamos viver para sempre. Que vai viver para sempre que nada. Olha lá, olha o buraco que estão caindo, lá os montes. O versículo fala: e seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal da sua testa ou em sua mão, também esse beberá do vinho da ira de Deus, e a fumaça de seu tormento sobre para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e sua imagem, e aqueles que receberam o seu sinal. Ou seja, só duas situações na Bíblia são irrevogáveis: blasfêmia contra o Espírito Santo e adesão à marca da besta. Duas situações na Bíblia que acabou se a pessoa cair nessa situação. Agora, esse quarto, para mim, é o mais terrível que existe. Esse aqui é o mais terrível. E o quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo, e os homens foram abrasados com grandes calores. Aí. A temperatura do sol aumentará vertiginosamente. Não estou falando que essas pragas, elas acontecem e continuam. Entendeu? Eu acredito que esse sol ele vai aumentar por um tempo e depois volta à temperatura normal. Eu acredito que é isso que remete o texto. Mas, que temperatura que isso vai chegar, rapaz? Os máximos solares que a ciência já está vendo, os rumores no sol. A NASA tem olhos para o sol 24 horas lá, observando esses máximos solares, e falam que tem aumentado nos últimos anos. O atual ciclo do Sol é conhecido como máximo solar. É neste ciclo que nossa estrela apresenta as maiores e mais fortes atividades em sua superfície. De acordo com os cientistas da NASA, esse período começou em 2008 e atingirá seu pico em 2013. Estão previstas muitas explosões solares para este ano, o que pode ser confirmado pelas últimas imagens cedidas pela Goddard Space Flight Center, da NASA. Apesar do show apresentado pelas erupções solares ocorridas entre 23 e 24 de fevereiro, a intensidade da ejeção de massa coronal que impactou o campo magnético da Terra nesta última sexta-feira foi pequena e incapaz de gerar uma forte tempestade geomagnética na atmosfera de nosso planeta. O Sol produziu a impressionante marca de 5 erupções em 2 dias, sendo 4 em apenas 24 horas. O destaque foi a quarta erupção, que lançou um material branco, alto o suficiente para alcançar a coroa solar. Os cientistas da NASA estão monitorando de perto as atividades do Sol, que, através das erupções que ocorrem no momento, pode ocasionar tempestades eletromagnéticas, fortes o suficiente para liquidar com todos os componentes eletrônicos criados pelo homem, incluindo nossos satélites e meios de distribuição e manutenção de energia, o que resultaria no maior caos tecnológico da história humana atual.
Você imagina o anjo, o quarto anjo ajoelhado diante de Deus e Deus dando ordem a ele. Sim, Senhor. Foi lá para o sol, derramou aquela taça lá, 40 graus, 42, 43. A temperatura aqui no Rio de Janeiro bate o recorde, 47 graus de temperatura. 48, quem vive isso? 49, 50, deserto do Saara aí, um termômetro registra 50 graus no sol. Se coloca no chão, dá 90. Atualmente. Agora você imagina, dá 40 graus na Europa, aí um monte de gente morre de insolação. 52 graus. Vamos ver até onde vocês suportam viver sem Deus. E fala que eles, se você ler na sua Bíblia, eles ainda blasfemam o nome de Deus nessa situação. E aí já vai mais um monte aí morrendo nessa situação. E é capaz de alguém ouvir essa gravação aqui e fazer, sabe o quê? Correr para comprar o ar-condicionado mais potente que tem. De tanto que o homem não quer saber de Deus. Entendeu? Porque você dá estudo sobre o Apocalipse, tem crente que fala assim, o quê? Eu vou cavar um buraco em casa, vou construir um bunker subterrâneo, vou estocar aquele trem de água, de comida. O cara não pensa em se preparar para subir para o arrebatamento, não. O que o cara está falando? Sinceramente, bobo. Tem hora que você chega a sentar no chão e desanimar, rapaz. Entendeu? O que dá ânimo são aqueles que ouvem a palavra e que se atentam. Entendeu? Porque cada um que aparece... Temperatura do sol aumentando vertiginosamente. Aí a terra aí, ó. Aquecimento do sol. Agora tem um ponto importante aqui. Existe um versículo em Apocalipse que diz que os ricos se refugiarão em cavernas para se esconderem da ira de Deus. Aqui, olha o versículo. Apocalipse 6, 15 e 17. Eu não falei que a gente tem que seguir a pista da ira de Deus para ir entendendo? E os reis da terra, e os grandes e os ricos, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, dizendo aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir? Olha o que eles falam, rapaz. Os ricos e os poderosos da terra se escondendo nas cavernas e nas rochas das montanhas da ira de Deus. Aqui, os bunkers escavados nas rochas que já existem. Você acha que qualquer um camaradinho que ficar e aderir à marca vai ter acesso a isso aqui? Só os poderosos, rapaz. Isso já existe. Aí a entrada aí. Tenta entrar lá para você ver. Exército guarda isso aqui mais do que tudo. Quem está financiando essas construções aí? Porta que suporta explosão atômica, entrando para dentro das rochas das montanhas. Isso cabe a milhares de pessoas. Isso já existe. É só você procurar alguns documentários no YouTube, os bunkers secretos. Já está tudo preparado. Quem está preparando isso? Você acha que Satanás, ele acredita nas profecias de Apocalipse mais que muito crente aí. Ele sabe, ele está se preparando. Opa, o negócio vai pegar para o meu lado aqui. Deixa eu proteger os meus aqui. Vocês têm que fazer isso. Pode cavar aí nas cavernas. Vão preparando isso aí, porque depois, quando o mundo ser nosso, a coisa vai complicar muito. Entendeu? Aí eles estão cavando, estão construindo as escavações aí. Ó, carreta. Que estrutura que é isso? São algumas fotos que vazaram aí. E os reis da terra, os grandes e ricos, se esconderam nas cavernas da ira do Cordeiro. Quinta praga. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as línguas de dor. Dores insuportáveis sendo derramadas. Então, estão aniquilando, pessoas e mais pessoas estão padecendo mediante esses tormentos. Sobreviver a uma é sofrer ainda mais na outra. É isso que está acontecendo. A esses 2/3 da população. Então, coloquei ali dores insuportáveis no derramar da quinta praga. Sexta praga. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Eu falo com você sinceramente,
Está falando que esse rio Eufrates secou no Oriente Médio. Eu não consegui compreender bem o que é isso. É aquilo que eu falei, irmãos. Deus, ele pode dar uma revelação a outra pessoa mais profunda que completa outra que nós temos. Então, se você ler, quem sabe Deus não vai abrir seus olhos espirituais aí e você vê uma revelação profunda no que é isso aqui. Eu estou colocando aqui o que está escrito exatamente. E esse rio Eufrates secando completamente. Ok? Então é isso. Então eu coloquei aqui, seca do rio Eufrates. Não compreendi bem o que isso significava. Todas as outras eu estou conseguindo ver a prática do acontecimento. É isso que eu estou falando. A 7ª praga, agora sim. E o 7º anjo derramou sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo de Deus e do trono, dizendo: está feito, está consumado. Só que essa praga aí é o seguinte: e houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, isso na terra, como nunca houve desde que há homem sobre a terra. Tão grande que foi esse terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. Isso aí, um terremoto colossal irá destruir várias cidades sobre a terra. Isso já lá no finalzinho dos 3 anos e meio. Agora é findando mesmo a grande tribulação, a terra já está uma ruína total, já não sobrou quase nada, só que esse terremoto fala que ele vai partir em 3 a grande cidade. Essa grande cidade pode ser a capital onde estará esse anticristo, entendeu? A capital, a cidade mais segura, mais poderosa, ela vai ruir, vai cair por terra, vai fender em 3 partes, e muitas outras cidades também vão cair. Dá a entender que as metrópoles, as grandes cidades serão arruinadas com esse terremoto aí. Terremoto colossal, então está aqui. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª praga, arruinando esses que aderiram a esse sistema da besta. Uma terra desolada, a imagem aí. Vai ser uma coisa próxima disso aí. As pessoas que estiverem vivendo essas situações, principalmente nas últimas ali, depois que o sol aquece. Ao que parece, ao fim dessas 7 pragas, a terra estará desolada. Completamente desolada. Vocês veem o cinema? Os filmes que são lançados aí? Lembra daquele filme O Livro de Eli? Mais ou menos, O Livro de Eli. Já viu esse filme? Uma terra completamente desolada, uns gatos pingados andando. Agora preste bastante atenção no texto a seguir. Eu vi esse texto essa semana. O futuro, o mundo sombrio e desolado, um mundo de guerras. Lembra da 5ª trombeta? A guerra, sofrimento, perda dos 2 lados. Uma guerra contra um inimigo que não podemos derrotar. Ou seja, parece o dizer do anticristo aqui, né? O inimigo é Deus. Estamos destinados a esse caminho? Destinados a nos destruir como muitas outras espécies que existiram antes de nós? Ou podemos modificar nosso destino? O futuro está determinado. Parece que é até uma conclusão dentro de Apocalipse, né? Ao fim dessas 7 pragas. Mas eu vi isso essa semana. Deixa eu mostrar onde eu vi. Você seria capaz de imaginar onde encontrei esse texto? Aqui onde encontrei. O futuro. Um mundo sombrio e desolado. Um mundo de guerra, sofrimento, perdas, dos 2 lados. Mutantes e os humanos que se atreveram a ajudá-los. Lutando contra um inimigo que não podemos derrotar. Estamos destinados a esse caminho?
destinados a nos destruir como tantas espécies fizeram antes de nós? Ou podemos evoluir rápido bastante para nos modificarmos? Modificar nosso destino. O futuro está determinado? X-Men, Dias de um Futuro Esquecido. Você tá querendo ver o filme todo, né? Já virou com essa carinha aí, né? Aí, aonde está esse texto? X-Men, Dias de um Futuro Esquecido. A Terra completamente desolada ali atrás. Essas mensagens que o diabo vai lançando aí, ó. Ele sabe o fim disso, cara. Ele sabe o fim disso tudo. Entendeu? Jogando as suas mensagens no ar. Tem muito filme aí, top de linha, que retrata isso, um mundo arruinado, arrasado. Aquele Exterminador do Futuro, você lembra o último aí? Que a terra toda seca, aquele monte de crânio, né? As pessoas naquela luta final. Esse filme aqui é isso. O mundo completamente desolado. Dias de um futuro esquecido. Agora, quando eu vi aquilo ali, gente, parece texto do Apocalipse. Perdas dos dois lados, você viu? A primeira parte da grande tribulação, morrendo os cristãos, massacrando tudo. Aí depois as pragas sobre eles, aí eles começam a padecer também. Guerra, sofrimento. O futuro, será que está determinado? Agora fica uma pergunta. Alguém irá sobreviver a essas últimas pragas? Isso nós vamos responder na próxima aula. Porque nós precisamos de mais uma aula para concluir agora a cartada final dessa questão, e Jesus descendo para estabelecer o seu reinado milenar nessa terra. É assim que nós vamos pegar o planeta Terra para consertar ele. Aí, ó. O planeta Terra inteiro nessa desolação. Vão restaurar isso do zero. Sabe quando você pega aquele carro que está com o motor batido, coloca na oficina e sai novinho? Vamos restaurar esse planeta Terra ao projeto original que Deus queria lá com Adão e Eva. É isso aí. Próxima aula. X-Men Evolution. Amém, irmãos? Vou continuar aqui, não. Vamos às perguntas aí. Pode falar. Eu creio, já pincelando isso, eu creio que, por exemplo, se uma pessoa aderiu à marca da besta e começou meio a arrepender, ela não tem como morrer mais. Porque se um vírus está sendo disseminado, a morte fugirá dela. Não é? Ai, meu Deus, eu queria morrer, agora eu sei que eu tenho salvação, como é que morre? Eu aderi à marca. Eu acho que é mais ou menos isso. Porque, a princípio, quando você lê, dá a impressão que a pessoa vai subir num prédio, pular, bater lá e levantar viva de novo, né? Não dá a impressão que é isso? Mas as pessoas vão morrer normalmente, entendeu? A questão que dá a entender que uma pessoa não consegue morrer é que quem tiver a marca da besta não morre naquela primeira etapa. Não morre, já era. Entendeu? É um pacto com o diabo que a pessoa fez. E aí? Vão procurar a morte e não vão encontrar. Eu acredito, Daiane, que é mais ou menos por aí. Entendeu? Covardia, não sei o que lá. Aí vem, tem muita gente, todo lugar que eu dou esse estudo, algumas pessoas falam assim, não, Deus é misericordioso, não, Deus vai entender, Deus vai entender, Deus vai entender. Rapaz, a gente tem que, nós só compreendemos verdadeiramente quem é Deus. Peguei uma palavra emprestada da Daiane, verdadeiramente. Eu falo muito um detalhe, né? Um detalhe, é tanto detalhe que acaba não tendo detalhe mais para contar. Mas a gente só conhece Deus verdadeiramente quando a gente se aprofunda na palavra.
Vai derramar essas taças para aniquilar tudo, rapaz. Ou seja, ali esgotou mesmo. Entendeu? Terrível. Imagina esse sol aí. 48 graus. 52 graus de temperatura naquela quarta praga. Isso está para frente aí para o futuro da humanidade aí. Um futuro, como é que é? Esquecido, que está escrito ali, né? Você queria ver o filme todo também, né? Se a gente for até o final aqui, pelo menos uns 40 minutos, vai ficar muito tarde. Até porque não está preparado bem, né? Eu tive uma aula hoje na UFES lá, que foi a tarde inteira, então não tive nem como. Eu fiquei até agora 7 horas em casa, eu estava detalhando isso aqui. Vamos orar então, irmãos? Vamos ficar de pé? O que vocês acharam dessa aula? Ela detalha bem essas pragas, né? Amém, irmãos? Amém? Amanhã estaremos aqui para o culto, 7h30. Sejam bem-vindos.